A Matrix é onde vivem pessoas comuns da nossa realidade. Em raras ocasiões, a Matrix pode apresentar falhas e glitches. Aqui, nós veremos relatos de pessoas que viram a realidade apresentar essas falhas. O quarto de hotel. Uma vez, eu estava em viagem com minha família. Ficamos em um hotel por uma noite. Nosso quarto não tinha nada além de 2 camas e um banheiro, com um grande espelho à frente das camas. Todos foram dormir, exceto eu. Fiquei acordado, jogando no celular, que eu era viciado naquela época. Por volta de umas 2 horas da manhã, eu adormeci. Quando acordei, percebi que algo estava ligeiramente diferente e errado. O quarto estava diferente. O espelho havia sumido. E o quarto, que tinha 2 camas separadas, agora haviam 3. Aparentemente, eu fui o único que havia notado aquilo, já que minha família achava que eu estava maluco. Até hoje, não sei o que aconteceu aquela noite. A xícara de chá. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava jantando no meu quarto por algum motivo que eu não me recordo. Estava sentado em minha cômoda que possuía um grande espelho. Então, meu pai havia entrado em meu quarto para ver como eu estava. Ele perguntou se eu queria mais chá. Eu respondi que sim e entreguei a ele a minha xícara. O observei sair e fechar a porta. Quando eu olhei de volta para minha cômoda, a xícara estava lá, cheia de chá, exatamente no lugar onde eu a havia pego. Perguntei a meu pai sobre aquele acontecimento e ele disse que não havia entrado no meu quarto naquele momento. O 23º andar. Eu trabalho como segurança e atendente noturno em um prédio de apartamentos que tinha 24 andares e era um dos mais antigos da cidade. Em uma noite, eu estava sentado quando o telefone tocou, por volta de umas 3 horas da manhã. Eu atendo e uma voz, que parece feminina, diz: "Olá, aqui é o Rick da recepção. Como eu posso ajudá-lo?" Mas, como a voz estava distorcida, a única parte que eu compreendi foi 23º andar. Tentei dizer à pessoa que não conseguia entender e perguntei em qual apartamento eles estavam. Novamente, eu não conseguia compreender e ouvi 23º andar. Depois de tentar pela 3ª vez, recebendo sempre a mesma resposta, eu disse que subiria e pedi para me encontrarem no corredor. Vou até os elevadores principais, onde ambos estavam parados no 23º andar. Havia um outro elevador de serviço mais antigo que ficava no 7º andar. Então eu paro e aperto o 23º andar. Porém ele não se movia e a porta interna não se fechava. Eu destravei o painel de reinicialização, então o elevador começou a se mover. Porém a porta ainda estava aberta. O elevador começou a tremer porque ele ia muito rápido. Enquanto estava subindo, fiquei na parte de trás. Então, finalmente cheguei ao 23º andar. Eu saio e a porta se fecha normalmente. Olho pelo corredor e não há ninguém. Ando devagar para tentar ouvir alguém que tivesse acordado que poderia ter ligado. Porém, não havia nada. Sigo em direção oposta onde os elevadores estavam. Quando eu chego, eles estão de portas abertas. Eu estava assustado, mas sabia que podiam ser apenas os elevadores quebrando novamente. E eu entro e vejo que terei de reiniciá-los quando eu chegar ao 1º andar. Até que eu ouço algo se fechando vindo da escada traseira. Vou até essa escada, porém não havia ninguém lá. Mas a porta da sala de manutenção de máquinas estava entreaberta, o que era estranho, já que eu era a única pessoa que tinha as chaves que davam acesso àquele lugar. No topo do prédio há uma grande sala de máquinas que abriga todas as máquinas realmente barulhentas e que permitem acesso ao telhado. Eu não gosto daquele lugar, porque é muito assustador e quase ninguém vai lá. Então, nesse momento, eu estou realmente apavorado. Mas eu no resto de coragem que eu tinha e fui até lá. Eu gritei olá, porém não obtive resposta. As luzes da sala estavam piscando, então não conseguia ver muito bem. Mas no final da sala, posso ver que a porta que dá acesso ao telhado, e tenho certeza de que ela estava um pouco aberta. Devagar, eu continuo verificando o espaço conforme passava por cada máquina. Não havia ninguém. Abro a porta de acesso ao telhado e não consigo ver ninguém à minha frente. Mas há um ligeiro enrolamento. Talvez fosse um suéter ou algo assim. Mas eu precisava ter certeza. Eu saio, deixo a porta entreaberta como estava. De repente, a porta é subitamente fechada. Considerei que pode ter sido o vento ou algo assim. Mas aquela porta é muito difícil de abrir e fechar. Eu agarro a maçaneta e abro a porta. Bato ela atrás de mim e corro em direção à porta de manutenção. Ela trava automaticamente quando é fechada. Então eu também a fecho e volto para o corredor do 23º andar.
Entro no elevador, cujas portas ainda estavam abertas, e desço até o primeiro andar. Quando estou de volta ao saguão principal, quando me sento, o telefone começa a tocar. Uma voz distorcida pode ser ouvida novamente, com somente o 23º andar sendo a única parte audível. Eu desliguei o telefone, desliguei a campainha e passei o resto da noite olhando o monitor de segurança do estacionamento. O sonho. Uma vez, tive um sonho com um garoto que eu nunca havia visto antes, dançando em uma festa movimentada. Ele usava uma camisa azul, calça preta, tinha o cabelo bege e havia uma luz roxa na parede atrás dele. Acordei e pensei que era apenas um sonho estranho. Vários anos depois, eu estava na recepção do casamento de um primo, relaxando e esperando outro primo. A música toca e começamos a pular para cima e para baixo. E foi quando eu percebi que estava revivendo o sonho. Estava com as mesmas roupas, o mesmo cabelo e a mesma iluminação roxa atrás de mim. O salto. Há 8 anos, eu morava sozinho em um apartamento de 2 quartos com minhas 2 gatas. Na época, eu namorava a Ana, que morava a 45 minutos de distância do campus da faculdade. Em grande parte dos fins de semana, ela ia de carro até a cidade e ficava na minha casa até domingo de noite. E retornava por conta de suas aulas. Fazíamos coisas do habitual, pois não podíamos nos ver muitas vezes. Gostávamos de passar um tempo juntos, assistindo filmes, jogando, coisas assim. Nenhum de nós éramos usuários de drogas ou álcool, já que eu tenho um bom trabalho que eu não posso arriscar perder, e Ana nunca se importou com esse tipo de coisa. Além disso, não estávamos tomando nenhum tipo de medicamento. Em um sábado à noite, Ana e eu estávamos sentados no sofá, assistindo a um filme. Estávamos vestidos, sóbrios e alertas, pois tínhamos dormido bastante aquela manhã. Estávamos conversando e rindo. A televisão iluminava a nossa área imediata. A luz da cozinha, que eu havia acendido, também estava acesa para termos mais luz no ambiente da sala. Minhas gatas estavam dormindo em suas cadeiras favoritas. Estava tudo bem. Estávamos seguros e confortáveis. Porém, de repente, algo que eu descrevo como o salto aconteceu. Estávamos juntos na sala, quando de repente, em um instante, me vi sentado aos pés de nossa cama, sem roupa e no escuro. Por cerca de meio segundo, 1 milhão de pensamentos me vieram à mente. Alguma coisa da parede havia caído e batido na minha cabeça? Tive uma convulsão? Estava sonhando? Onde está Ana? Me viro à minha direita. Ana está sentada ao pé da cama ao meu lado, também sem roupas. Seus olhos estão no tamanho de bolas de golfe. Ela estava tremente, assim como eu também. Tentei falar e perguntar a ela o que estava acontecendo, mas eu estava com tanto medo que apenas gaguejo. Olho ao redor da sala e percebemos que ainda estamos. Ana me perguntou o que aconteceu. Eu não queria responder. Caso aquilo tivesse apenas acontecido comigo, não queria soar como um doido. Apenas olhei para ela. Após algum tempo, ela começou a me perguntar se era eu quem havia apagado as luzes, tirado as nossas roupas, ou se sabia o que estava acontecendo. Eu não tinha feito nada. Nenhum de nós tivemos alguma tontura ou confusão antes disso acontecer. Também não experimentamos nenhuma sensação, além de medo e confusão após isso. Não haviam odores, incômodos, confusões ou cortes. Decidi, então, ligar para minha mãe e checar se seria necessário ver um médico. Quando eu olho no relógio, há algo errado. Já eram quase 3 horas da manhã e não mais 23, ou seja, aquele pequeno instante que durara alguns segundos, haviam se passado quase 4 horas. As luzes estavam todas desligadas e nós havíamos sido roubados. Fomos para o pronto-socorro, já que minha mãe tinha medo de ser um vazamento de gás. Nenhum sinal de toxinas ou ferimentos foi localizado em nenhum de nós. Ana marcou uma consulta para fazer uma tomografia, mas retornou conforme o esperado. Explorei a possibilidade de haver um vazamento de gás, ou alimentos que tivessem envenenados, ou algo assim. Mas a única coisa que me incomodou foi o fato de que Ana e eu perdemos e ganhamos tempo exatamente nos mesmos instantes, com 4 horas de intervalo. Não contamos nada novo que o outro já não sabia. Não haviam efeitos prolongados. Durante semanas, eu trazia aquele assunto a Ana, esperando que algum de nós tivesse alguma memória daquilo. Procurei na internet, em fóruns de todos os tipos, em busca de respostas. Sempre que eu tocava no assunto, Ana ficava assustada com a lembrança e me pedia para esquecer aquilo. Eu não podia. Não sou um escritor e tenho certeza que deixei algumas coisas que teriam sido úteis de fora para entender a magnitude e o surrealismo daquele evento e como isso afetou Ana e a mim. Por favor, se você ouvir isso e tiver algum esclarecimento ou teoria, estou esperando há 8 anos para ouvir. Alguém, por favor, me diga o que aconteceu conosco.
o detector de radares. Isso aconteceu com meu pai, então não sei todos os detalhes. Meu pai estava dirigindo por uma longa e solitária estrada em Ohio, fazendo 90 km por hora em um carro que tinha um detector de radares, colinas onduladas e tudo mais que significava que policiais poderiam se esconder no fundo antes que pudesse vê-los e diminuir a velocidade. Então, repentinamente, o detector começou a tocar e ele pisou no freio. Acima da colina havia um radar de velocidade. Ele ficou aliviado, mas quando olhou para o detector, o mesmo estava desligado e no porta-luvas. Se você gostou desse conteúdo, por favor, considere se inscrever e deixar um like, pois isso ajuda muito o canal.